Na semana passada, eu já falei bastante sobre esse projeto e eu vou voltar a dizer. É uma temeridade que a gente altere qualquer legislação ambiental no sentido de flexibilizar essa legislação. Hoje, o Brasil tem um problema sério de falta d'água e aqui no Espírito Santo, o norte do estado, norte e noroeste do estado, estão vivendo próximo a uma calamidade já. Mais umas 2 ou 3 semanas sem chuva e a maioria dos municípios do norte e do noroeste terão seríssimos problemas de abastecimento. Estive no noroeste do estado, em Ecoporanga, Água Doce, Barra de São Francisco, esse final de semana que passou. A vegetação simplesmente secou. Do norte de Colatina, acima do Rio Doce, é uma situação que a impressão que temos é que estamos atravessando ali o sertão no seu período mais seco. Na semana passada se justificou que esse projeto de alguma forma beneficiava os agricultores do Espírito Santo. Eu contesto essa informação. Eu contesto pelo fato de que nós estamos falando de ampliar as áreas que vão necessitar de EIA-RIMA de 300 hectares para 1.000 hectares. Hoje, quem conhece a realidade da agricultura, quem no Espírito Santo tem 300 hectares de terra? Quase ninguém. 90% dos agricultores capixabas, e isso são dados técnicos, tem áreas de terras inferior a 5 hectares. Hoje, uma pessoa que tenha 200, 250, 150 hectares de terra é quase que privilegiado. Na verdade, esse projeto ele não beneficia agricultor nenhum praticamente, porque na verdade, acima de 1.000 hectares de terra, você vai ter os grandes empreendimentos do estado, que nada tem a ver com agricultura familiar ou com agricultura de produção de alimento ou que o valha. Esse projeto, ele beneficia diretamente, mesmo que o propósito não seja esse, ele beneficia diretamente a monocultura do eucalipto. Qualquer tipo de monocultura, para quem conhece um pouquinho de meio ambiente e de agricultura, sabe que qualquer tipo de monocultura é ruim. Mesmo a monocultura do café ou a monocultura de um outro produto alimentício, ela é ruim porque tende a gerar pouco emprego, promover mais erosão. E no caso da monocultura do eucalipto, tanto pior, porque ela incentiva a concentração de terra, ela não gera emprego, ela causa danos ambientais, e o eucalipto já tem crescido de forma desenfreada no estado. Lá nos anos 80, ou acho que no começo da década de 90, chegou-se, eu falei já sobre isso, a aprovar um mapeamento agroecológico para que se definisse para onde o eucalipto poderia crescer. E isso não aconteceu. Quer dizer, essa lei foi aprovada e depois foi derrubada, né? Entraram no Supremo e tal, etc., e conseguiram derrubá-la, infelizmente. Então, eu lastimo muito que, assim, pelo encaminhamento que as coisas foram dadas através das comissões, que esta lei seja aprovada, porque, mais uma vez, eu afirmo, ela não beneficia, em hipótese nenhuma, mais de 95% dos agricultores capixabas. Por quê? Porque ela está ampliando de 300 hectares para 1.000 hectares as áreas necessárias de EIA-RIMA. E quem ou quantos são os agricultores capixabas que têm 400, 500, 600 ou 1.000 hectares? Raríssimos. Então, esta lei, ela parece-me com o endereço certo, beneficiar os empreendimentos e, sobretudo, a questão da ampliação indiscriminada do plantio de eucalipto, uma coisa que só degrada e contribui muito para secar as nascentes e empobrecer ainda mais o estado. É só notar como é que os municípios onde domina a policultura de pequenas propriedades, qual é o IDH desses municípios, como Santa Maria, Marechal, Domingos Martins, e mesmo ali o eucalipto está crescendo de forma desenfreada. Agora, observe os municípios onde predomina a plantação de eucalipto, qual é o IDH desses municípios. Portanto, mais uma vez, eu lastimo muito mesmo
que as comissões tenham aprovado esse projeto, rejeitando tanto as minhas emendas quanto a emenda do deputado Nunes. Obrigado, presidente.